engraçado nessa questão da autenticidade, né? Porque eu coloquei com essa expressão, né, com esse termo autenticidade, e surgiram, acho, na fala de vocês dois, outros conceitos que não são idênticos, não são sinônimos, mas que vêm juntos sempre no pacote, né? Um é tradição e outro é instituição. Né? A tradição e a institucionalidade. Então, quem considera, né? A federação considera. Tradicional é isso. Tradicional autêntico. Né? E o autêntico está ligado com origem. Né? Voltou de novo ao termo da origem. Né? Então, se é feito pelo chinês, né? O sujeito teve a sorte ou o azar de nascer na China, ele tem o direito de criar um sistema que vai ser tratado institucionalmente como algo tradicional e autêntico. Esse acaba sendo um problema, né, para aquele outro sujeito que teve a sorte ou o azar de não nascer na China e tudo que ele faz, o que ele faça com o que ele recebeu como legado, aprendido com chineses ou mesmo não chineses, né, que desenvolveram, né, esses conhecimentos, ele não tem sequer uma identidade, né, porque a identidade que ele recebe é uma identidade da negação, não é tradicional, né, não tem um outro termo para isso, é um não ser, né? Que ele desenvolve. E se ele transforma isso em algo, por exemplo, um Kung Fu mineiro, que eu achei muito interessante, a gente também está fazendo um Kung Fu mineiro aqui, né? Não usamos a expressão, mas é um Kung Fu mineiro, mas talvez no mesmo sentido ou no sentido parecido. Mas quando é feito, né, esse tipo de criação, acaba que você vai criando, vai tendo uma necessidade também de criar uma outra autenticidade. A gente pode pegar isso na história das artes marciais, da Ásia mesmo, né? Vamos pegar o Taekwondo, né? Taekwondo coreano, né? Ninguém questiona que o Taekwondo é coreano. Existe, inclusive, a mitologia do Taekwondo, que vai buscar lá nas dinastias antigas também da história da Coreia as suas origens. Mas a gente sabe que o Taekwondo vem do Karatê diretamente, né? Do Karatê japonês, é uma arte japonesa, o Taekwondo. Né? Mas ele chega na Coreia, ele é transformado numa arte nacional na Coreia e ganha uma mitologia nova. A gente poderia muito bem fazer isso aqui, né? No Brasil, a gente pega o Kung Fu, pega o Garra de Águia, por exemplo, lá da Lililau, ou pega, né, o Sai Jiao, ou pega o Tai Chi, né, da família Wu, né? E cria, né, sei lá, a arte da flor do abacateiro, né, do sertão, né? E com esse nome, inclusive. Então pega lá do Guimarães Rosa, aí depois cria uma mitologia, a gente fala, né, de algo, né, cria um cordel em vez de criar uma, uma narrativa dentro da poética asiática, né, chinesa, e faz a nossa própria arte nacional toda igualzinha, com as técnicas, né, e cria uma outra história por trás. Só que isso daí não serve para a gente, né, engraçado, porque claro que eu estou sendo irônico aqui, construindo uma coisa meio absurda, assim, como hipótese, né, mas para a gente isso não serve, como serviu lá para o Taekwondo, lá na Coreia, criar uma arte a partir de uma arte japonesa e reconstruí-la nos padrões da identidade nacional coreana, para a gente aqui não funciona, porque não é isso que nós estamos atrás com praticantes aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na Europa, ou na África do Sul, né? Onde quer que seja, a gente não está atrás de uma coisa nova, nossa. A gente está atrás do pertencimento de uma coisa muito antiga deles, lá do outro. E a gente não aceita não ser aquilo, né? Como se isso fosse um problema. Né? O Gabriel falou, né, que isso, para mim, intelectualmente não é um problema com o praticante. Para mim é o contrário. Para mim é o contrário. Como praticante, eu sou tranquilo com isso. Meu problema é como analista, né, lidar com essa questão. Né? E, principalmente, tranquilizar isso no meu meio marcial. Né? Tranquilizar essa questão no meu meio marcial. Né? Me apresentar de uma maneira tranquila. Né? Falar, olha, o que eu faço é autenticamente o que eu faço. Né? É autenticamente o que eu faço. Só isso. Né? Mas isso, para mim, basta, como praticante. Como analista, não. Como analista, eu quero entender o que é essa questão da autenticidade para nós. Né? Tem um trabalho que é muito bacana, não sei se vocês conhecem, também é de uma pesquisadora dos Marshall Studies, né, ligado. Acho que ela foi orientada, inclusive, do Paul Bauman,
ou sei lá como é que pronuncia também, agora fiquei na dúvida depois que o Matheus falou, que ela é uma pesquisadora tcheca, então tem um nome que eu não me lembro, assim, sobre o nome daqueles eslavos mais difíceis de pronunciar, eu esqueci, Partikova, alguma coisa assim. E ela trabalha com uma ideia que ela traz da psicologia, que ela vai falar que essa busca de uma inserção numa arte tradicional tem a ver com uma busca do homem contemporâneo de pertencer a algo maior, né? De retomar uma conexão com algo que vai para além dessas perdas, né? São próprias da sociedade dos indivíduos, né? Que vivem só no presente, né? E que não tem as ligações, né, com as outras gerações. Né? Ela vai dizer que muito da atração que essas artes exercem no Ocidente, vamos colocar também muitas aspas nesse Ocidente, vem disso daí. E isso até explicaria por que, por exemplo, que lá na Ásia essas artes estão em declínio e nos Estados Unidos, no Brasil, na Austrália, no Canadá, elas bombam, né? Em termos de adeptos e em termos de mercado, né? Porque isso também é um mercado. Quando a gente fala que uma arte é autêntica, a gente está dando um mercado para a pessoa explorar. Né? E é claro que existe um interesse da China também, ou dos chineses, em manter no caso do Kung Fu, esse monopólio sobre esse mercado. Né? Não só porque não é só aqui no Brasil, inclui Estados Unidos, poxa, né? Não é qualquer mercado, é o maior mercado, né? Fora da própria China, talvez, né? Hoje. Eu queria muito pontuar uma questão aqui, acho que você foi num dos pontos que tem mais me chamado a atenção. Eu falei que eu estou fazendo a segunda graduação e é de filosofia. E eu fiquei muito feliz porque já na primeira disciplina que eu comecei, né, que é metafísica, o professor colocou na última aula a metafísica latino-americana do Henrique Dussel. E o Dussel, como um leitor de Hegel, né, e de Marx, mas já numa leitura muito própria, o Dussel tem uma filosofia que é própria, que inclusive tem nome próprio, né, filosofia da libertação. Ele fala uma coisa que você já falou, Guilherme, inclusive com as mesmas palavras. Ele fala que em termos da metafísica, que é basicamente, né, uma ontologia, uma busca pelo ser, por entender, por compreender, interpretar o que seria o ser, ele fala que nós, latino-americanos, somos justamente o não ser. Nós somos, sabe, o que caracteriza na leitura dele o latino-americano enquanto uma metafísica é que a gente se vê como um não ser. A gente não é nem europeu, nem africano, nem nativo, mas também a gente não sabe muito bem o que a gente é, e perceba que ele nem é brasileiro, ele é um argentino que mora no México. Perceba como é uma crise latino-americana em geral. E aí, de novo, né, assim, eu tenho toda certeza, nós não somos ocidentais se Ocidente for Europa e América do Norte, sabe? Nós somos uma outra civilização, uma outra coisa que ainda não se encontrou. Então, a minha fala termina aqui, desse comentário, a seu comentário, né, que é de que eu percebo, eu concordo bastante, eu sinto que a gente está sempre na busca de criar alguma identidade, algum pertencimento, como latino-americano. Certamente isso tem suas razões também no Canadá, isso tem suas razões também na África do Sul ou na França, mas eu acredito que as nossas razões têm muito a ver com essa crise de identidade insolúvel que nós temos na América Latina, de não saber o que a gente é, não saber para onde a gente vai, não saber quais são exatamente nossos ancestrais, não saber qual lado do mundo a gente está, sabe? E é isso, eu acho que tem muito a ver essa busca nossa de querer ser mais realista que um rei, para voltar à minha fala, né? De querer o tradicional, o autêntico. Ai, gente, eu quero comentar uma coisa que para mim tem muito legal isso que vocês estão falando, porque eu acho que tem muito a ver com... Eu acho que talvez, só para retomar a pauta e também encaminhar talvez para um começo de considerações finais, porque eu também não posso me estender muito da hora, já são 9h30, né? Mas eu tenho uma coisa que eu tenho gostado muito de pensar, e acho que para mim, talvez responde a pergunta qual é a importância ou relevância dos estudos de artes marciais para o Brasil, né? Para nossa... Seja na academia brasileira, seja para o Brasil propriamente, porque eu acho que a arte marcial chinesa, ela é um movimento, né? Ela é um traçado, eu não vou dizer que ela é um nó, eu acho que ela, na verdade, é um movimento, né? Ou são movimentos que colocam questões muito importantes, acho que para a gente, enquanto brasileiro e tal, que acho que uma delas eu poderia falar que é essa questão sobre
esse encontro colonial, assim, né? Essa coisa da diáspora, né? Essa coisa de você descobrir que boa parte da arte marcial chinesa que chegou no Brasil, ela vem de um problemão que a China vivenciou do século XX, que foi um problema de diáspora, né? Então, sei lá, o garra de águia vai chegar nas Américas porque a galera saiu da China continental para Hong Kong, de Hong Kong para os Estados Unidos, e depois veio para o Brasil, e tem uma série... o que esses deslocamentos provocam nessa identidade do sistema, e depois das pessoas, e de quem aprende aqui, né? E aí que volta para uma questão acho que talvez seja... Eu tenho lido muito uma socióloga boliviana chamada Silvia Rivera Cusican, que ela fala muito sobre esse habitar essas zonas de contradição, né? E que talvez o grande problema de você ser brasileiro, ou de você ser boliviano, ou de você ser, talvez, por que não, né, chinês, em certa medida também, mas também europeu, eu diria, né? Eu acho que talvez essa zona de contradição seja própria mas é você saber que a tua identidade é uma construção muito difícil, complexa, que não vai ter resposta fácil, né? Para essa zona de... E eu acho que estudar arte marcial chinesa no Brasil é uma oportunidade de habitar essa zona de contradição de uma maneira rica, me parece, assim, de uma maneira potente, né? E que, para mim, resgata uma coisa que eu tenho pensado muito, que é essa prática da arte marcial, e aí talvez tem tudo a ver com o que você falou, Guilherme. Eu acho que voltar para o corpo, né? Voltar nessa noção, esse habitar do corpo, né? E aí, já que o Matheus, né? Acho que eu estava lendo hoje um texto de um antropólogo brasileiro, mas que ele estava citando um antropólogo britânico, que é o Gregory Bateson, que é um cara meio outsider, assim, na antropologia e tal, mas que ele fala que, para o Bateson, a questão da arte, né, e que também está ligada muito com a questão da religião, é a questão de voltar para um sentimento de uma potência de que não é nem nomeável, né, dessa coisa e que para ele a arte tem a ver com isso, né? E ele tem uma discussão sobre os padrões da arte, os padrões da natureza, e de poder pensar uma ecologia. Ele é um dos precursores da ideia de ecologia, mas então a arte marcial, além de colocar todas essas questões na nossa cara para a gente poder pensar junto, ela tem uma coisa corporal, ela tem uma coisa que religa a gente a alguma coisa nesse sentido de estar vivo, né? E acho que é por isso também que a gente se encanta, né? Eu me vejo muito mais como um educador do que outra coisa, porque acho que tem uma proposta educativa aí, né? E acho que para mim me inspira muito o teu trabalho, Guilherme, o nome do grupo de estudo, do grupo de pesquisa, né? De educação, né? E de caminhos de humanidade. E assim, para mim é uma coisa que inspira, porque tem uma proposta de viver essas contradições numa potência de vida, né? Que acho que para mim é uma coisa mais legal, né? É ver o brilhinho no olho dos alunos, o brilhinho no olho da gente, né? E o brilhinho do olho de quem está também na treta intelectual. E às vezes eu fico pensando como é que essa treta intelectual ela pode tomar um caminho ruim. Às vezes eu leio as coisas do Bowman e eu queria muito conversar com ele para saber qual é. Porque eu ouço uma política do ressentimento, às vezes, assim, né? Para poder pensar. Acho que ressentimento é uma palavra importante para a gente pensar esses afetos também da arte marcial, né? Porque tem uma coisa sobre... né, se descobrir que não foi o Sanfan lá que inventou o Tai Chi, você pode se sentir ressentido. Acho que é uma parte assim, poxa vida, me enganaram. Quer comentar alguma coisa, Guilherme? Eu acho que a gente podia seguir a sugestão do Gabriel. Acho que a gente, de fato, já está com o adiantado da hora. A gente podia fazer umas considerações finais cada um, né? E aí depois a gente vai descansar, né? Porque faz parte também. Senão o corpo não aguenta. Eu queria responder uma das perguntas que, pelo menos da minha parte, assim, eu não foquei tanto, que é, salvo engano, a 5 que você preparou. E que sentido as artes marciais asiáticas podem ser estudadas no campo das humanidades, né? Seguinte, eu gosto muito de metodologia, então eu estou pensando em metodologia, mas eu estou pensando naquele tópico inicial também, né? Da questão do mundo acadêmico tendo seus limites, inclusive corporais, humanos, né? Por aí vai. Sobre a parte de metodologia, eu acredito que realmente a gente precisa incentivar mais, seja no campo, alguns campos como filosofia e história, que não tem muita tradição de pesquisa de campo no sentido de estudar pessoas, questionário, observação de campo, né, direto com práticas. Eu acho que o campo das artes marciais, você eleger, né, o artes marciais como tema, isso vai justamente poder florescer uma série de enriquecimentos metodológicos para cada área.
O que eu quero dizer com isso? Quando eu pelo menos na minha graduação de Ciência das Religiões, a gente tinha muita influência de antropologia, muita. Então, tinha muita pesquisa de campo. Esse não era o nosso problema. Contudo, a gente era deficitário em termos de pesquisa documental. Então, isso eu fui ganhando, as artes marciais me deram esse ganho, sabe, ao longo da vida, de presta atenção no documento, procura os clássicos do Taiji, não porque eles seriam a verdade, mas porque eles têm sua importância. Eles influenciaram pessoas, eles são, de alguma maneira, referencial para muitas coisas que aconteceram, são usados como critério de legitimidade por algumas pessoas em alguns momentos. Então, eles são documentos que importam, né, historicamente. Então, assim, isso que eu estou falando, as artes marciais são um campo muito fértil para equilibrar. Elas pedem leitura de documento, mas pedem observação e participação com o próprio corpo, sabe? Elas pedem também um certo manejo social, vai te exigir que você conheça etiquetas, hierarquias, culturas. Então, é um enriquecimento nesse aspecto. Então, metodologicamente, estudar artes marciais vai forçar você a expandir seus limites metodológicos da área onde você está pesquisando nas humanidades, né? Esse é meu primeiro ponto. Aí, finalizando, é um pouco mais rápido, eu como instrutor de Tai Chi, como praticante de artes marciais, eu recomendo muito, acho muito equilibrado, inclusive eu estou com um aluno recentemente aqui que está fazendo mestrado em Geografia, ele já praticava, né, o Wushu antes, assim, eu não me lembro agora de cabeça a escola, mas lá em São Paulo, e ele parou e me procurou porque assim, pô, eu tô querendo voltar a praticar porque eu tô sentindo necessidade de equilíbrio. E eu também já senti essa necessidade. E todo mundo que fica horas sentado, lendo, escrevendo, se não sentir a necessidade, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa de errado, acho que tem alguma coisa que você não percebeu que seu corpo deve estar gritando, e certamente já sentiu dores, né? Então, com certeza, eu acredito que artes marciais, mesmo se você não pesquise artes marciais no sentido, vamos dizer assim, mais profissional do sentido de pesquisa, mas vale muito ter a interação, a vivência, ir lá para o treino, seja na praça, seja no parque, seja na academia, né? Ou com sua família, por que não? Né? No caso, para quem tem esse privilégio do pai e da mãe saber, né? Então, assim, de você treinar artes marciais, porque eu acho que é preciso o mundo da erudição também conhecer e valorizar seu próprio corpo, né? Então, essa é minha fala final, assim, dessa busca por equilíbrio, que é a minha busca pessoal. Eu gosto de erudição, eu gosto do mundo intelectual, eu gosto desses papos de humanidade, assim, que só nós sabemos fazer. Então, mas eu também gosto do mundo da arte marcial, que às vezes tem meu colega que gosta de ficar calado, que gosta de fazer flexão e de trocar, sabe, um drill ali de jab, e que gosta de fazer um tuiçô, no caso do Tai Chi, e que isso também me realiza, esses dois mundos me realizam, né? Eu acho que pode realizar mais pessoas também. É legal isso que você falou agora, Matheus. Eu, durante 3 anos, eu desenvolvi um projeto na cidade próxima aqui, foi, né, quando começou a ideia do laboratório, né, lá em 2015, 2016 eu comecei, 2015 começou o planejamento, 2016, 17, 18 que eu toquei o projeto lá, e era um projeto que envolvia a prática e a estudo da cultura, né, foi um jeito que eu consegui lá no início de transformar isso num projeto de extensão. Mas eu fui percebendo muito claramente, assim, com os alunos, né, entendendo com aquilo como aula, né, que alguns tinham um perfil de estudar, de querer ler, de conhecer mais daquela cultura, e outros não, outros gostavam mesmo da prática. E era importante, né, no meu caso, eu fui aprendendo a valorizar os dois perfis e entender que aquele cara que não estava muito afim de estudar a cultura, ele estava estudando a cultura de um outro jeito, né? Isso eu acho que é um ganho, eu concordo com você, eu acho que é um ganho para nós, nas ciências humanas em geral, a gente entender que a nossa forma de conhecer a humanidade não é a única, né, possível, né? Existem outras formas de conhecer, a gente precisa explorar essas formas, dialogar com elas, né? Então, dialogar com o corpo eu acho que é fundamental nesse sentido, porque o corpo vem sendo silenciado nas ciências humanas desde o século XIX, quando as ciências humanas se configuraram, exatamente porque aquele momento, aí voltando ao mito da origem, né, criando meu próprio mito de origem aqui, naquele momento havia sido criada uma fissura entre corpo e psique, né, por conta do campo da psicanálise, né? Ali tem um mal de origem, entre aspas, nada contra a psicanálise, muito pelo contrário, tenho até gostado bastante de dialogar com algumas correntes.
Mas o que eu queria falar era de outra coisa, assim, nessa fala final, que é apontar um pouco sobre também pegando uma daquelas perguntinhas lá, né, que a gente jogou e foi legal porque funcionou essa coisa da gente não ficar preso nelas, que são as perspectivas, né, do trabalho com artes marciais asiáticas, mas vamos colocar chinesa aqui, porque nós três temos mais essa inserção, né, na academia brasileira, nas ciências humanas. Na minha área em particular, né, na história, pegando estudos que focalizam a história das artes marciais do Brasil, o primeiro desses estudos é o estudo do Rodrigo, né, que o Matheus mencionou, né, que foi feito na ciência da religião, ou seja, um estudo sobre a história das artes marciais, feito na ciência da religião, né, com metodologias que vão da antropologia à história, né, e o jornalismo também, ele é da área do jornalismo, ele pegou muito da semiótica, trabalhou muito com imagem, com propaganda, com um monte de questão bem bacana, mas historiadores também fazem isso, né? Assim como, né, o Matheus Vinícius falou que os cientistas da religião fazem o que eles querem, os historiadores também fazem o que querem, eu sempre fiz o que eu quis na história, né? Eu estudava literatura e falava que estudava história, agora eu estou estudando arte marcial e falo que estou fazendo história, e as pessoas em geral acreditam, né? O que é mais absurdo. Mas é um trabalho, portanto, pioneiro na história, feito na ciência da religião, isso foi 2004, aí depois teve um na PUC também de São Paulo, mas aí na história, que eu acho que é de 2008 ou 2010, que é o trabalho do Felipe Marta. Depois teve mais dois bem mais recentes, coisa de 5 anos atrás, um na USP e um na Federal do Paraná. Do Federal do Paraná o Fernando, que o Gabriel lembrou, e na USP o Marco Antônio Trauce Filho, os dois na educação física, né? Então, são trabalhos de história feitos também na educação física. Antes de 2004, não tinha nada, né, academicamente sobre arte marcial chinesa no Brasil, né? Ou seja, é coisa de 15 anos para cá que esse terreno começa a andar e anda devagar. Mas eu acho que a gente já percebe uma coisa que, com a fala do Gabriel, né, ficou claro uma hora, né, ele disse, né, comparando ele com o Estevão, né, lá do Rio, né, o Tai Chi Chuan, né, lá nos décadas de 70, para você começar a estudar essas coisas, as dificuldades eram muito maiores que nós temos hoje, né, em que a gente tem acesso a aprendizado da língua mais fácil, né, do que eles tinham lá naquela época, possibilidade de viajar, se bem que o Estevão, eu acho que ele trabalhava em aviação, então ele viajava, ele foi primeiro para os Estados Unidos, né, nesse esquema, né, mas essa é a exceção, isso é quem conseguiu fazer uma formação fora. Né, a maioria daqueles praticantes eram mais restritos ao Brasil, tinha pouca referência da China, da Ásia, das tradições culturais de lá, da história, e tinha um modo de conduzir a própria prática que não levava isso como em consideração, como algo central. Né? São gerações mais recentes, da década de 90 para cá, que começaram acho que a ter uma inserção nas artes marciais mais voltadas para o domínio da cultura. E são essas pessoas que estão chegando na academia com interesse de estudar. Né? Então, eu acho que existe uma perspectiva positiva nisso. Vocês, por exemplo, vocês são muito mais jovens do que eu, né? Todos dois, né? Estão aí com trabalhos. O Matheus não está focalizando em tantas artes marciais agora, mas o trabalho do Gabriel ali, o anteprojeto dele, né? Quando chegar esse doutorado aí, leiamos, porque acho que vem coisa muito boa, né, por aí. Eu acho que a perspectiva agora é essa. Né? A gente está aí num contexto que a gente tem institutos Confúcios em várias cidades do Brasil, em várias universidades, né, que as pessoas têm um pouco mais de facilidade de aprender a língua. Você tem acervos na internet que você consegue baixar. É possível. Há instrumentos suficientes para esse terreno andar. Precisa desenvolver talvez um pouco mais o interesse. Né? E eu acho que é um pouco o nosso papel também, como quem está começando um negócio, nós estamos começando um negócio, né? Nós estamos criando aqui, ó, a origem, né? Nós estamos fazendo a origem também. A gente trazer mais gente para isso, porque tem muito terreno para ser cavucado, né? E preparado para plantação, porque nada se fez, então está tudo por fazer. Né? Eu acho que as perspectivas são muito boas. Alguém quer falar para finalizar alguma coisa? Eu não quero finalizar, não. Algum de vocês aí finaliza a conversa.
Bom, se eu puder finalizar, eu quero finalizar fazendo uma propaganda, fazendo um merchandising, que é o seguinte, vai ter um evento nos próximos 2 fins de semana, que é o Tai Chi Sem Fronteiras, que é uma galera do Tai Chi Chuan que está organizando, assim, de vários lugares. O próprio Estevam vai estar lá, e eu vou fazer uma pequena fala, assim, sobre justamente esse negócio do mito, né? Uma conversa muito maluca que eu estou pensando, meio que falar assim, olha, o que dá para a gente pensar essa coisa do mito a partir da etnologia brasileira, né? Da galera que está estudando o mito dos povos indígenas daqui, né? E pensando essa coisa do mito, o que a gente pode pensar sobre a arte marcial chinesa? É uma conversa um pouco maluca, mas acho que pode ser divertido, né? Mas também porque acho que é um espaço em que está se construindo uma comunidade de conversa sobre o Tai Chi Chuan, que é de tudo quanto é lugar, né? O pessoal que está academicamente falando, o pessoal que está praticando, o pessoal que está, enfim, pensando em vários lugares. E, de novo, agradecer, Guilherme, essa sua iniciativa de puxar esses papos, assim, todo o material que você tem produzido junto, porque acho que também tem uma coisa muito potente da coisa acho que dos usos de artes marciais, é pensar os vários modos de produção de conhecimento, né? E a gente conversar, eu acho que é um modo legal, né? Dessa que a gente está fazendo, né? E hoje, com esses vários modos de registrar, eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito bacana, né? Então, esse Tai Chi Sem Fronteiras vai ser no dia 11 no dia 3, né? Essas edições são 2 domingos, né? Vai ter uma série de palestras e tal. A gente está divulgando devagar nas redes sociais, assim, e acho que tem uma riqueza muito grande de perspectivas, assim, né? E aí eu acho que essa conversa soma muito. Eu estou muito animado, Matheus, que a gente conseguiu fazer essa conversa, que a gente começou em outros espaços, né? Eu acho que é muito bacana, mas é mais agradecer mesmo, porque, pô, a gente pegar 2 horas para falar dessas coisas todas é muito divertido, né? A gente vai várias coisas pipocando na cabeça, mas é agradecer mesmo. E muito raro. Eu vou tentar falar algo breve aqui para a gente finalizar, que é primeiro agradecer, assim, parabenizar a iniciativa que já tem um tempo, né? Lá na universidade onde o Guilherme trabalha, é a Federal de Uberlândia, e ao mesmo tempo, além dessa iniciativa, né, do Educan, também a iniciativa agora dessa conversa, que eu também agradeço, Gabriel, que é isso, o Guilherme também, a gente não tinha conversado ainda, assim, pessoalmente, né, no novo normal. A gente está considerando isso pessoalmente, isso é absurdo, não é pessoalmente. Não, como um bom mineiro, você sabe que isso não é pessoalmente, só vira pessoal quando tiver um pão de queijo e um café com leite, assim, pra gente conversar. Mas, de qualquer maneira, já é uma aproximação que eu fico realmente muito feliz, assim. Eu continuo pesquisando, não, continuo estudando artes marciais, mas agora de um ponto de vista das próprias artes marciais, né? Inclusive, é uma notícia aqui que eu vou finalizar, eu estou junto com a Lila, que é esposa do filho do mestre que trouxe essa tradição de Tai Chi que eu pratico. Eles dois já faleceram, tanto o pai quanto o filho. A gente juntou forças para fazer um registro do legado deles dois, né? Sobre tanto do pai quanto do filho, e vai demorar um pouco, talvez 1 ano e meio ou 2 anos, mas a gente já vai trazer, assim, depoimentos de pessoas e registros e imagens, e eu acho que vocês vão gostar bastante, né? E é isso, eu também estou aí como o Gabriel também, o Guilherme, por aí de vez em quando falando algumas falas. Hoje eu falei na comemoração dos 46 anos do Tai Chi da Praça da Harmonia Universal lá de Brasília. Um evento que está durando a semana inteira. Eu até postei lá no grupo, Guilherme, no grupo de Facebook. Muito legal. Era o mestre Wu também, né, que criou, né? O mestre Wu é professor do mestre Shen, que é quem trouxe na verdade, uma das linhas de Kung Fu aqui de Uberlândia. Ele morou primeiro em Brasília, antes de vir para cá. Ele é taiwanês, foi primeiro para Brasília com a família, depois ele veio para cá. Ele foi aluno de Tai Chi do mestre Wu e também do mestre Demin, alguma coisa esqueci o primeiro nome dele, mas é Demin, esqueci o sobrenome dele, que era um cara da academia. Ele era especialista em literatura latino-americana, ele traduzia textos latino-americanos para o chinês. Foi também professor do mestre Shen lá em Brasília, né? Então é legal você foi falar sobre isso. O mundo é pequeno, né? Ainda mais esse. Muito obrigado, pessoal, obrigado mesmo, ótima conversa. Obrigado vocês. Grande abraço. Vamos descansar. Obrigado, querido. Só para finalizar logisticamente, eu vou encerrar a conversa aqui. Aí eu recebo essa gravação por e-mail, né? E aí eu vou compartilhar pelo Drive com vocês. E aí a gente vai
divulgando juntos. Beleza. Perfeito. Tranquilo. Um abraço, gente. Queridos, uma boa noite. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. É.